Jesus guardava um segredo tão profundo que não era revelado às multidões. Era um conhecimento reservado aos seus discípulos mais íntimos. Este segredo você não o encontrará nos evangelhos que conhecemos. Ele foi retirado, cuidadosamente escondido, lançado ao esquecimento por longos séculos. No século IV, quando a Igreja Católica Romana definiu os textos que comporiam a Bíblia, os ensinamentos mais relevantes, os mais potentes, foram deixados de fora. Os evangelhos gnósticos, os textos herméticos, as palavras secretas, sussurradas por Jesus, apenas para aqueles que estavam prontos para ouvi-las. Por quê? Porque esses ensinamentos empoderavam os indivíduos. Eles não precisavam mais de intermediários, não necessitavam de sacerdotes nem de uma instituição para acessar o divino, e isso a Igreja não poderia tolerar. Mas Eckhart Tolle o reencontrou, e o que ele revela hoje pode mudar completamente a sua relação consigo mesmo. Fale com sua alma e ela obedecerá. E isso não é uma metáfora, não é uma simples imagem poética, é uma técnica concreta que Jesus ensinava, uma técnica que funciona ainda hoje. Permaneça até o final, porque o que você está prestes a aprender aqui pode transformar sua vida de uma maneira que você nem imagina. Milhões de pessoas já aplicaram essa técnica e viram suas vidas se transformarem. Curas inexplicáveis. Situações que pareciam impossíveis, encontrando uma solução, portas se abrindo, onde antes só existiam paredes. Isso não é pensamento positivo, não é autossugestão. É algo muito mais profundo. É uma conexão direta com a fonte de toda a criação. E se você sente algo especial neste momento, uma abertura, uma curiosidade profunda, é a sua alma que está respondendo. É ela que o guiou até este vídeo. A maioria das pessoas nem sequer sabe que possui uma alma. Vivem completamente identificadas com sua mente, com seus pensamentos, com suas emoções. Elas pensam que são seus pensamentos, acreditam que são suas emoções. Identificam-se completamente com sua história pessoal. Passam a vida inteira sem jamais encontrar quem realmente são, sem jamais descobrir essa dimensão profunda dentro de si, que é eterna, indestrutível, conectada a tudo o que existe. É como viver em uma casa magnífica e nunca sair do porão. Toda a luz está lá em cima, toda a beleza, toda a liberdade, mas permanecemos na escuridão, porque nem sequer sabemos que existe algo mais. Mas Jesus sabia de algo diferente, e ele ensinava isso àqueles que estavam prontos para ouvi-lo. Nos evangelhos gnósticos, aqueles que a Igreja rejeitou e tentou destruir, Jesus diz algo notável. Ele diz: se você fizer existir o que está em você, o que você fizer existir o salvará. Ele estava falando da alma, dessa presença interior que a maioria ignora. Você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é sua história. Você é a alma que observa tudo isso. E essa alma pode ser contactada, pode ser consultada, pode ser escutada. Mais do que isso, essa alma pode receber instruções e ela obedece. Essa é a parte mais revolucionária desse ensinamento. A alma não é passiva. Ela não é apenas uma espectadora da sua vida. Ela é uma força criadora, uma potência que pode transformar sua realidade. Os místicos sempre souberam disso. Os mestres espirituais de todas as tradições experimentaram. Mas esse conhecimento foi mantido secreto, reservado aos iniciados, aos eleitos. Até agora. Eckhart Tolle explica isso de uma maneira que faz sentido para a nossa época moderna. Ele diz:
que a maioria das pessoas é possuída por sua mente. A mente fala constantemente. Ela comenta tudo. Ela julga tudo. Ela se preocupa com tudo. E nós acreditamos que essa voz interior é quem nós somos. Acreditamos que esses pensamentos incessantes são nossa verdadeira natureza. Mas isso não é verdade. Existe um espaço por trás dos pensamentos, um silêncio por trás do ruído mental, uma presença por trás da agitação. Eckhart Tolle descobriu isso em sua própria experiência. Antes de seu despertar, ele estava completamente identificado com sua mente. Ele vivia na angústia e na depressão. Ele pensava que seus pensamentos negativos eram sua realidade. E então, uma noite, algo se rompeu. Ele percebeu que havia algo nele que observava o sofrimento. Algo que não era o sofrimento em si. É a alma. É quem você realmente é. Essa descoberta transformou completamente Eckhart Tolle. Em uma noite, ele passou do sofrimento mais profundo a uma paz que nunca havia conhecido. Uma paz que não dependia de nada exterior. Uma paz que estava simplesmente ali. Sempre presente, esperando para ser reconhecida. E desde aquele dia, ele ensina aos outros como fazer a mesma descoberta, como contactar essa dimensão interior, como viver a partir da alma, em vez de viver a partir da mente. E quando você aprende a se comunicar com essa parte de si mesmo, tudo muda. Mas como fazemos para falar com nossa alma? Essa é a pergunta que os discípulos de Jesus lhe faziam em particular. Longe das multidões, no silêncio das noites, Pedro, Tiago, João, os 3 discípulos mais próximos, aqueles que estavam presentes durante a transfiguração, aqueles que viam Jesus como ele realmente era. Eles perguntavam como ele fazia para realizar milagres, como ele curava os enfermos, como ele sabia o que ia acontecer, como ele andava sobre as águas, como ele multiplicava os pães. Pedro era particularmente insistente. Ele queria compreender. Ele queria poder fazer o mesmo. Ele via Jesus realizar o impossível. Ele sabia que aquilo não era mágica, era algo mais profundo, algo mais verdadeiro. E Jesus sempre lhes dava a mesma resposta. Uma resposta que parecia simples demais para ser verdade. Tão simples que eles tinham dificuldade em acreditar. Você fala com sua alma, fazendo silêncio. A mente não pode se comunicar com a alma. A mente é muito barulhenta, muito agitada, muito superficial. A alma fala no silêncio. Ela se comunica por intuições, por sensações profundas, por certezas que vêm de além da mente. Mas para ouvir a alma, é preciso primeiro silenciar a mente, ou, pelo menos, acalmá-la o suficiente, para perceber o que se encontra por baixo. É como tentar ouvir um murmúrio delicado em uma sala onde a música está no máximo. Você não consegue, é impossível. É preciso primeiro baixar o volume ou sair da sala. O silêncio interior é essa saída. É o espaço onde a voz da alma pode finalmente ser ouvida, onde sua sabedoria pode finalmente ser recebida. E essa sabedoria está sempre ali. Ela nunca deixou de falar. É que o ruído da mente a encobriu, como as nuvens encobrem o sol. O sol está sempre lá, brilhando, irradiando. Mesmo quando você não a vê, sua alma é esse sol interior. Eis a técnica que Jesus ensinava, aquela que Eckhart Tolle redescobriu e modernizou. Encontre um momento de calma, sente-se confortavelmente, feche os olhos, observe sua respiração. Não a controle, observe simplesmente o movimento natural da respiração. Agora note que você observa.
existe algo em você que olha, algo que testemunha a respiração. Esse testemunho não é a mente. A mente é o que comenta. O testemunho é o que observa em silêncio. Permaneça com esse testemunho. Permaneça nessa posição de observação silenciosa. E agora faça a sua pergunta. Não com palavras necessariamente, mas com a intenção, com o coração. Formule o que você quer saber, do que você precisa, o que você busca e espere. No silêncio, sem expectativa, sem impaciência. A resposta virá, talvez não imediatamente, talvez não da maneira que você espera, mas ela virá. Ela virá sob a forma de uma certeza súbita, de uma ideia que surge do nada, de uma paz que se instala, de uma direção que se torna evidente. Às vezes é uma imagem, às vezes é uma sensação no corpo, às vezes é simplesmente um saber, uma evidência que se impõe sem que se possa explicar. Os maiores gênios da história descreveram esse fenômeno. Albert Einstein falava de suas intuições que vinham em momentos de silêncio. Wolfgang Amadeus Mozart ouvia sinfonias inteiras em sua cabeça antes de escrevê-las. Nikola Tesla via suas invenções completas em visões súbitas. Não era a mente que criava isso, era a alma. Era essa inteligência infinita que se expressava através deles. E você tem acesso à mesma fonte. A mesma inteligência, a mesma criatividade infinita. É a alma que responde. É a alma que guia. E essa resposta é sempre perfeita. Porque a alma vê o que a mente não pode ver. Ela conhece o caminho mesmo quando tudo parece obscuro. Quantas vezes você teve uma intuição que não seguiu e mais tarde se arrependeu de não a ter escutado? Era sua alma que falava e você não a ouviu porque a mente estava barulhenta demais. Quantas oportunidades perdidas! Quantos caminhos não trilhados! Quantas decisões de que você se arrepende! A alma sabia, a alma te guiava. Mas a mente, com seu barulho incessante, abafou sua voz. A boa notícia é que nunca é tarde demais. A alma está sempre lá. Sua voz está sempre presente. Basta aprender a escutá-la. Eckhart Tolle chama isso de a inteligência do universo que se expressa através de você. Pois sua alma não está separada do universo. Sua alma é o universo que se experimenta a si mesmo através de sua forma particular. Quando você faz uma pergunta à sua alma, você faz uma pergunta ao universo inteiro. E o universo sempre responde. Mas por que Jesus dizia que a alma obedece? Essa é a parte mais poderosa desse ensinamento, e é a parte que a Igreja Católica Romana preferiu esconder. A alma não é apenas passiva. Ela não espera apenas para ser consultada. Ela tem o poder de criar sua realidade. O que você diz à sua alma com convicção se torna verdade. O que você declara à sua alma se manifesta. Esse é o segredo da criação consciente. O segredo que os iniciados de todas as épocas guardaram preciosamente. O segredo que transforma um ser humano ordinário em um criador deliberado de sua própria realidade. Os mestres Zen chamam isso de intenção sem intenção. Os yogis falam de sankalpa. Os cabalistas judeus ensinam a kavana. Diferentes palavras para a mesma técnica ancestral. Jesus sabia disso. É por isso que ele dizia: tudo o que pedirdes em oração, recebereis se tiverdes fé. Mas ele não falava de orar a um Deus exterior. Ele falava de comunicar com a alma, com a parte de você que está conectada a tudo o que existe. Os místicos de todas as tradições descobriram a mesma coisa. Os sufis chamam isso de coração espiritual. Os hindus chamam isso de Atman. Os budistas falam da natureza de Buda.
Diferentes nomes para a mesma realidade. A alma em você que é uma com o todo. Quando você fala a sua alma com convicção, ela organiza a realidade ao seu redor para manifestar o que você pediu. Isso não é mágica. É a lei fundamental da existência. A alma é criadora. E ela cria segundo as instruções que recebe. É como um jardineiro infinitamente paciente e talentoso. Ele pode fazer crescer qualquer coisa, flores magníficas ou ervas daninhas, frutos doces ou plantas tóxicas. Ele cria o que se lhe pede para criar, sem julgamento, sem discriminação. A pergunta não é se a alma cria. A pergunta é o que você lhe pede para criar. O problema é que, na maioria das vezes, as instruções vêm da mente inconsciente, dos medos, das crenças limitantes, das programações negativas. A alma cria mesmo, assim, mas ela cria o que a mente projeta inconscientemente. E o resultado é, frequentemente, o sofrimento. Mas quando você aprende a comunicar conscientemente com sua alma, quando você lhe dá instruções claras e positivas, quando você lhe fala com fé e convicção, então ela cria o que você realmente quer, e não o que você teme. Eckhart Tolle ensina isso sob uma forma diferente. Ele fala do poder da presença, do poder do momento presente. É no agora que a alma vive. Ela não conhece nem passado nem futuro. Ela é pura presença, pura consciência, pura potencialidade. A mente vive no tempo. Ela remoe o passado. Ela se preocupa com o futuro. Ela quase nunca está realmente aqui, agora. Mas a alma está sempre aqui, sempre agora. E é nessa presença que sua potência criadora se ativa. Quando você está realmente presente, você não está mais na mente, você está na alma. E nesse estado, tudo se torna possível. As soluções aparecem, as oportunidades se apresentam, as boas pessoas entram na sua vida. É a alma que orquestra tudo isso. A alma que responde à sua presença. A alma que obedece à sua consciência desperta. Agora, deixe-me te mostrar como usar essa técnica na sua vida cotidiana. De manhã, antes de se levantar, permaneça alguns instantes nesse estado entre o sono e o despertar. É o momento em que a mente ainda não tomou o controle. Nesse estado, fale à sua alma. Diga a ela como você quer que seu dia se desenrole. Não com palavras necessariamente, mas com imagens, com sensações, com intenções. Veja-se ter sucesso no que você empreende. Sinta a satisfação do trabalho cumprido. Ressinta a alegria das conexões autênticas. Experimente a paz de um dia vivido em harmonia com seu ser profundo. A alma não faz diferença entre o que é imaginado e o que é real. Para ela, a emoção ressentida é a instrução recebida. A imagem visualizada é o plano a seguir. Imagine-se avançando no seu dia com paz, com confiança, com alegria. Sinta essas emoções como se já fossem verdadeiras. A alma recebe essas instruções e ela começa imediatamente a manifestá-las. Você notará que seus dias mudam, que coincidências positivas se multiplicam, que os obstáculos se aplanam misteriosamente. As pessoas ao seu redor também notarão a mudança. Elas não saberão explicar, mas sentirão algo diferente em você. Uma presença, uma paz, uma certeza que irradia. É a alma que brilha através de você. A alma que transforma não só a sua vida, mas também a de todos aqueles que você toca. Isso não é sorte, é a alma que trabalha, a alma que obedece às instruções que você lhe deu. À noite, antes de dormir, faça a mesma coisa. Mas desta vez, agradeça. Agradeça por tudo o que aconteceu, até mesmo pelas dificuldades, porque a alma aprende também através dos desafios.
e a gratidão acelera o aprendizado. A gratidão é como um adubo para as sementes que você planta em sua alma. Ela amplifica tudo, ela acelera a manifestação, ela abre portas que a lamentação e a amargura mantêm fechadas. Agradeça mesmo por aquilo que você ainda não recebeu. Agradeça como se já fosse seu. Essa gratidão antecipada é uma das técnicas mais poderosas que Jesus ensinava. Eckhart Tolle fala muito sobre isso em seus ensinamentos. Em seguida, faça suas perguntas, os problemas que você quer resolver, as decisões que você deve tomar, as direções que você busca. Faça-as no silêncio, depois deixe ir, adormeça sem se apegar. Pela manhã, as respostas estarão lá, talvez não explicitamente, mas você saberá. Uma certeza estará lá que não estava antes. Você pode acordar com uma ideia clara, ou com uma frase que ressoa, ou simplesmente com uma direção que se impõe. Confie no que você recebe, mesmo que pareça ilógico, mesmo que a mente objete. A alma vê mais longe que a mente. Ela conhece caminhos que a lógica não pode conceber. Ela tem acesso a informações que os sentidos não podem perceber. É a alma que trabalhou durante o seu sono, a alma que encontrou as soluções, a alma que te guia. Jesus praticava isso constantemente. É por isso que ele se retirava frequentemente para orar sozinho. Não era uma oração ordinária, era uma comunicação com sua alma, com o Pai em si, como ele o chamava. E dessa comunhão vinham seus milagres, sua sabedoria, sua potência espiritual. Seus discípulos o viam retornar desses momentos de oração transformado, radiante. Eles sentiam uma energia ao redor dele que os tocava no mais profundo, uma presença que curava sem palavras, uma paz que se transmitia por simples proximidade. Você tem o mesmo acesso, você tem a mesma conexão, você tem a mesma alma criadora em você. Não é uma questão de mérito, não é uma questão de perfeição espiritual. Não é reservado a uma elite ou a seres excepcionais. A alma está em cada um de nós. Ela é nossa natureza verdadeira, nossa essência eterna, nosso vínculo direto com o infinito. A única diferença entre você e Jesus é que ele sabia, e ele a utilizava conscientemente, constantemente. Você pode aprender a fazer a mesma coisa, não para se tornar um mestre espiritual, mas simplesmente para viver a vida que sua alma veio viver aqui, como Eckhart Tolle nos lembra sempre. Pois sua alma tem um plano, uma missão, um propósito. E quando você alinha sua vida consciente com esse plano, tudo se torna mais fácil. As lutas cessam, as resistências desmoronam, o fluxo natural da vida te carrega. É isso que os taoístas chamam de Wu Wei, a ação sem esforço, o cumprimento sem luta, o sucesso sem exaustão. Isso não é passividade, é inteligência. É compreender que o universo inteiro está lá para te apoiar quando você está alinhado com sua alma. Eckhart Tolle descreve isso como viver em alinhamento com a própria vida. Não mais lutar contra a corrente, mas se tornar a corrente. E tudo começa com essa simples prática. Fale com sua alma, escute sua resposta, siga sua orientação. A alma sabe de coisas que a mente não sabe. A alma vê caminhos que a mente não pode ver. A alma tem acesso a uma inteligência infinita que a mente não pode nem conceber. Por que se limitar aos recursos limitados da mente quando você tem acesso à infinitude da alma? É a pergunta que Jesus fazia aos seus discípulos. E é a pergunta que eu te faço agora. A técnica é simples, tão simples que a mente vai resistir. Ela vai dizer que é muito fácil, que não pode funcionar. A mente vai encontrar desculpas. Ela vai dizer que você não tem tempo, que você fará amanhã, que é muito abstrato, que isso só funciona para os outros.
Essas são as vozes da resistência, as defesas da mente que não quer perder seu controle. Não as escute, pois a mente sempre resiste ao que ameaça sua dominação. E a conexão com a alma é a maior ameaça para a mente, porque quando você vive a partir da alma, a mente encontra seu lugar natural. Ela se torna uma ferramenta, um servidor, ao invés de ser o mestre tirânico que ela se tornou. A mente tem seu lugar. Ela é útil para as tarefas práticas, para os cálculos, para os planos concretos, mas ela não é feita para dirigir sua vida. Ela não é feita para tomar as grandes decisões. Ela não é feita para te guiar para o seu destino. Esse é o trabalho da alma. Essa é a sua função. Esse é o seu dom. Experimente essa técnica. Não amanhã. Não quando você tiver tempo. Agora. Feche os olhos por um instante. Observe sua respiração. Encontre o testemunho silencioso em você e diga à sua alma o que você quer, do que você precisa, o que você busca há muito tempo. Talvez seja a cura, talvez seja a abundância, talvez seja o amor, talvez seja simplesmente a paz. Qualquer que seja a sua demanda, a alma pode realizá-la. Ela tem os recursos do universo inteiro à sua disposição. Diga-o com fé, com convicção, com a certeza de que a alma ouve e que ela obedece. Então, abra os olhos e observe o que acontece nas horas e nos dias que se seguem. Você ficará surpreso, talvez até chocado. Com o poder dessa simples técnica, sinais vão aparecer, confirmações, sincronicidades que te mostrarão que a alma ouviu, que a alma trabalha, que a alma manifesta. Fique atento, fique aberto e confie no processo. Os discípulos de Jesus também ficaram chocados. Eles não podiam acreditar que era tão simples, que o reino de Deus estava realmente neles, acessível a todo momento. Mas Jesus lhes repetia: peçam e receberão, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ele não falava de suplicar a um Deus exterior. Ele falava de comunicar com a alma, de lhe pedir, a procurar dentro de si, a bater à sua porta interior. Essa porta interior está sempre lá. Ela nunca foi fechada. Somos nós que esquecemos que ela existia. Nós que cessamos de bater. Nós que paramos de pedir. Mas a alma espera, ela espera que você bata novamente, que você peça novamente, que você procure novamente. E a alma sempre responde, a alma sempre se abre, a alma sempre se doa, é da sua natureza, é o que ela faz. É por isso que ela está aqui para você, ela sempre esteve aqui para você, e ela sempre estará aqui para você. Pois ela é você, sua verdadeira natureza, sua essência eterna. Eckhart Tolle nos lembra constantemente disso. Se este vídeo te tocou, escreva "Alma Desperta" nos comentários. Eu quero saber quantas pessoas estão prontas para estabelecer essa conexão com sua alma. E se você quer aprofundar essa prática, o super obrigado aqui embaixo é a sua forma de dizer sim. Sim à sua alma, sim a essa conexão, sim à vida que você realmente veio viver. Jesus guardou este segredo por séculos, mas hoje ele é revelado. Para você, para todos aqueles que estão prontos. Não é um acaso se você encontrou este vídeo. Não é uma coincidência se você assistiu até aqui. Sua alma te guiou para este ensinamento porque você está pronto. Pronto para se lembrar quem você realmente é. Pronto para usar o poder que sempre esteve em você. O momento é agora. A hora chegou. O despertar começa agora. Fale com sua alma. Ela te escuta. Ela espera. E ela obedecerá. Pois essa é a sua natureza. Essa é a sua alegria.
Essa é a sua razão de ser. Até o próximo vídeo, até a próxima revelação, até a próxima comunhão com sua alma. E lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de falar com sua alma. Cada momento de silêncio é uma porta para o infinito. Cada respiração consciente é um passo em direção à sua verdadeira natureza. Você não está sozinho nesta jornada. Milhões de outras almas estão despertando neste exato momento. Um movimento global de consciência está em marcha. E você faz parte dele. Bem-vindo ao seu despertar. Bem-vindo à sua verdadeira vida. Bem-vindo ao lar. E como Eckhart Tolle sempre enfatiza, este lar está dentro de você.